igreja de Deus está orando, a igreja de Deus está glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Gênesis capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Porém, aquele poço chama Bir-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Amém? Glória a Deus. Vamos citar todos juntos esta parte B, que diz assim: Por isso aquele poço chama Bir-Lahai-Roi. Amém? Porém, aquele poço chama Bir-Lahai-Roi. Pode sentar, meus irmãos. Esta palavra que Deus colocara em nossos corações aqui esta noite, trata-se de um mover de Deus muito grande, de um mover espiritual da parte de Deus. Amém? E nós só podemos agradecer ao nosso Deus por sua palavra. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma história, eu acho que uma das mais lindas aqui da palavra de Deus, uma das histórias tremenda, a qual narra a história de alguns personagens bíblicos. E o capítulo 16 de Gênesis e o versículo 1, ele vai trazer uma palavra a respeito de Sara, Agar e Abraão. Essas três personagens: primeiro Abraão, segundo Sara e terceira Agar. É uma palavra que Deus fala aos nossos corações. Eu gostaria que você ficasse atento para poder estar entendendo a palavra desta noite, deste domingo. Amém? Porque o domingo é o primeiro dia da semana e Deus sempre tem uma palavra aos nossos corações para que nós possamos ficar durante a semana, meditando naquela palavra, lembrando daquele texto, para que Deus possa nos dar vitória. E a Bíblia vai dizer a respeito desta mulher chamada Sara. Muito bem, Sara era a esposa de Abraão. Sara era esposa de Abraão e tinha uma serva que chamava Agar. Então morava esses três personagens próximo da tenda um do outro ali. Bom, e a Bíblia vai dizer que Sara era uma mulher estéril. Diga estéril. Sara não podia dar luz. Sara não tinha possibilidade, porque Deus havia cerrado a madre de Sara. E a Bíblia diz que Abraão, ele estava também avançado em idade. Porém, Abraão era o homem a qual Deus havia escolhido e feito promessa para Abraão. Deus havia feito promessa para Abraão, para que Abraão vivesse embaixo das promessas. Ou seja, nós somos descendência de Abraão e nós vivemos embaixo das promessas. O que Deus prometeu para Abraão chegará até nós. Quem crê, dá glória a Deus. A Bíblia diz que Sara era estéril e Deus havia prometido de dar um filho para Abraão. A Bíblia diz que Sara era estéril e não podia ter filho, já avançado em idade. E agora ela vive aquele karma, ela vive uma situação complicada, porque naquela época uma mulher que não pudesse dar luz ao filho era uma mulher amargurada, triste, cabisbaixo. Então Sara, ela vivia uma vida meio que triste, porque ela não deu luz a um filho. E mesmo que Abraão queria um filho varão, Abraão queria um filho homem para ser o seu primogênito, sucessor ali, Deus prometeu para Abraão que daria um filho para ele. Porém, a Bíblia diz que para Sara era praticamente impossível aos olhos humanos Sara engravidar, porque Sara, ela era estéril.
Bom, e viveu naqueles dias, aqueles contratempos. Imagino que chegava em casa, a Sara olhava para Abraão. Abraão estava meio que jururu, meio que triste, e pedindo a Deus um filho homem. E olha para a esposa não pode dar à luz, porque era estéril. E Abraão viveu aquela situação, até que um dia, uma solução. Meus irmãos, abro um adendo aqui para falar algo para vocês, a respeito sobre o tempo de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sobre o tempo de Deus, não importa a circunstância que nós estamos vivendo, não importa se o que nós estamos querendo não chegou até nós, não importa se demora 1 ano, se demora 2 anos, se demora 3 anos, se demora 1 mês, demora 2 meses, o importante é nós acreditarmos na palavra de Deus. Aleluia. Se nós acreditarmos na palavra, se nós dermos crédito à palavra de Deus, Deus vai cumprir com a sua palavra na nossa vida. Outro detalhe, Deus não precisa de ajuda humana, Deus não precisa de propostas humanas para Deus operar um milagre. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus pode fazer, Ele pode e vai fazer em nossa vida. Bom, às vezes nós queremos algo e não vem nas nossas mãos no tempo que a gente quer, e aí a gente fica querendo dar uma ajudinha para Deus, não é verdade? Querendo ajudar a Deus em alguma coisa. Bom, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo outro, e vem umas propostas, e vem umas coisas meio complicadas na nossa cabeça. A gente começa a querer fazer porque a gente acha que Deus está demorando demais, a gente acha que Deus não vai fazer, aí nós queremos dar uma ajudinha para Deus. E o maior problema é quando nós queremos dar essa ajudinha para Deus, quando nós queremos colocar nossa mãozinha na situação para ver se Deus faz. E Deus não precisa da ajuda humana. Quem entendeu, diga glória. Deus pode fazer porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom, e aí eu vejo que é um dos maiores problemas na vida de Sara, quando ela tenta ajudar a Deus, quando ela tenta dar uma ajudinha para Deus, ela tenta arrumar uma situação. Eu imagino que Deus está só olhando lá Abraão e olhando Sara, e de um lado, e Sara amanhece o dia, coça a cabeça de cá e vai para lá. Ah, mas devia ser assim. Amanhece outro dia, a Sara olha para um lado, olha para o outro, fica tentando imaginar como que vai ser. Eu não posso dar um filho para o meu marido, e o meu marido quer um filho homem, o que eu vou fazer? Pensa de um jeito, pensa do outro, e pensa de um jeito, e pensa do outro, e até que enfim, ela, aos olhos humanos, ela acha uma solução. Qual a solução que ela acha? Ela vai andando na casa de um lado para o outro, parece que aflita, não é verdade? Preocupado. Por isso que eu digo, ninguém deve tomar decisão de cabeça quente, amém? Ninguém deve tomar decisão de cabeça quente. Quando você estiver preocupado, angustiado, vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, fique calmo. Toma as melhores decisões são tomadas quando você está calmo, quando você está tranquilo, quando você está na paz. Aí você toma a decisão correta. Ninguém deve tomar decisão quando está angustiado, está nervoso, está agitado. Não tome, você pode se arrepender. Muitas pessoas tomaram decisão quando estava bravo, quando estava angustiado, quando estava preocupado. Depois que passou, arrependeram pela decisão que tomou. E Deus, Ele fica olhando. Entenda a mesma coisa, Deus não interfere em nossas escolhas. Diga comigo, Deus não interfere em nossas escolhas. Ah, tem gente que escolhe ser homossexual. Deus não vai interferir na tua escolha. Se você quiser ser homossexual, problema seu. Deus já tem a lei, tem a Bíblia, tem a palavra, está dizendo lá. Mas você quer tomar a tua escolha. Eu quero ser homossexual, você vai ser homossexual. Ah, eu quero ser lésbica, então você vai ser lésbica. Ah, eu quero ser bandido, então você vai ser bandido. Mas será que Deus não pode entrar e mudar? Não, Deus não interfere em nossas escolhas. O que nós escolhemos é o que nós vamos ser. Deus está olhando, e as suas escolhas é que vai determinar a bênção de Deus na tua vida. Quem recebe, dá glória a Deus. Deus não interfere em nossas escolhas. As pessoas estão casadas, vou me separar, vou largar, vou arrumar mais novinha, vou arrumar não sei o que. Ah, a gente ora, clama, mas Deus não interfere nas suas escolhas. Aí eu vou casar com fulano e beltrano. Deus não interfere nas suas escolhas. Deus deixou o livre arbítrio para o homem. Agora um detalhe, toda escolha, toda decisão, ela tem o quê? Consequência, e nós deveremos pagar por esta consequência. Ou seja, aquilo
que o homem plantar, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ou seja, não pensa você que você vai plantar limão e vai colher laranja, jamais. Não pensa você que você vai plantar tomate e vai colher giló, ou seja, vai plantar giló e vai colher quiabo. Não, aquilo que você semear, aquilo que você plantar, é o que você vai colher. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando chegar o dia da colheita, não adianta você correr para a esquerda, não adianta você correr para a direita, porque você vai ter que colher aquilo que você plantou. Ninguém é obrigado a semear, ninguém é obrigado a plantar, mas se plantou, vai ter que colher. Ah, pastor, eu estou colhendo tempestade. Quem sabe você plantou tempestade? Ah, pastor, estou colhendo ingratidão. Quem sabe você plantou ingratidão lá atrás, você nem se lembra mais onde plantou, mas agora você está colhendo. Ah, pastor, tem fulano que está preso. Ah, pastor, tem fulano que está desempregado, está na prova, tem casamento destruído. Eu não quero saber, mas eu quero dizer uma coisa: o que esta pessoa plantou lá atrás para colher hoje. Então, meus irmãos, Deus não interfere em nossas escolhas, Deus não interfere em nossas decisões. Ou seja, Deus trabalha em cima de nossas decisões. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus trabalha em cima das nossas decisões. A Bíblia diz que Sara, presbítero João, estava andando de um lado para o outro e pensando: como que eu vou dar um filho para o meu marido? Como que eu vou dar essa alegria para ele e tal? Ela olha para a esquerda, ela olha para a direita e vem passando a sua escrava. Agar vem passando ali e tal. Ela olha para a escrava num dia que amanheceu, um dia de tomar decisões, um dia de fazer escolhas, porque todo dia é dia de tomar decisões, todo dia é dia de fazer escolha. Não deixe para amanhã a decisão que você tem que tomar hoje. Não deixe para depois da manhã a decisão que você tem que tomar hoje. Não deixe para falar o amanhã o que você pode falar hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Então a Sara está passando. Aí de repente, irmão João, ela olha e a Sara está olhando para ela. E aí começa uma olhando para outra, uma olhando para outra, uma olha para outra. Só que Sara era escrava. Aliás, Agar era escrava de Sara. Sara era a senhora de Agar. Aí Agar está passando, aí a Sara está olhando para ela. Agar começa a olhar para Sara, a Sara começa a olhar para Agar. E de repente vem na mente dela, vem um pensamento. Ela olha e diz: ah, já sei como vou realizar o sonho do meu marido. Já sei como realizar. Olha só, tentando ajudar a Deus. Deus não se interfere. Deus do céu está olhando, está observando, porque Deus já tinha propósito lá na frente, concluir os sonhos do seu marido Abraão. Porém, Deus não vai interferir, Deus não vai entrar nessa decisão de Sara, porque Deus respeita as nossas decisões. Se você escolher, eu não quero mais ficar aqui, você vai para outro lugar. Se você escolher, eu não quero mais congregar na igreja que eu estou, você vai para outro lugar. Se você decidir, eu vou viajar amanhã, você vai. O que você fez? Uma escolha. Agora a consequência dessa escolha virá depois. Deus não vai se interferir nas suas escolhas. Quem entende, dá glória a Deus. A Bíblia diz que Sara, meus irmãos, ela olha para Agar, Agar olha para ela, e de repente a Agar vai embora. Aí Sara vai no ouvido do marido Abraão e diz para ele: meu filho, vem cá, quero conversar contigo. Ele fala: pois não, minha querida, pois não, minha esposa, diga o que você quer saber, o que você quer que eu faça, diga para mim. E ela diz: eu tenho a solução para você ter um filho. Ele diz: é verdade? Ela diz: é. Mas como assim? Ela diz: olha, eu não posso gerar filhos, eu sou estéril, Deus cerrou a minha madre. Mas eu pensando com meus botões aqui, já tem dia que estou pensando e pensando e pensando e pensando e pensando, e lavo roupa e penso, faço comida e penso, vou limpar a casa e penso, e fico pensando. No muito pensar que vem as decisões mal tomadas e as escolhas mal resolvidas. Amém?
igreja? Então Sara vai dizer para ele: eu já tenho a solução. Ele disse: qual é? Ela disse: você vai ter relação com a nossa escrava. Pronto, essa é a resposta. Ele disse: é? Ela disse: você vai entrar nela, vai dormir com ela e vai ter relação com ela, e ela vai ter um filho seu. Pronto, eu não posso ter filho, ela pode. Eu vou criar um menino como se fosse meu filho, e você cria também como se fosse o teu filho. Ou seja, quase igual uma barriga de aluguel, né? A Bíblia diz que Abraão disse, porque Abraão era homem de Deus, homem de decisões somente concretas e positivas diante de Deus. Abraão disse para ela: tudo bem, se você decidiu assim, assim será. Marcaram o dia e tal. E aí então prepararam a tenda, e Abraão vai lá na tenda, e a Sara entra, aliás, e a Agar entra na tenda. Abraão já está lá esperando, e passa uma noite ali abençoada. E depois daquela noite, a Agar sai, e então Sara encontra Abraão. Não sei qual foi a pergunta que ela fez, se foi maravilhoso, se foi bom, etc e tal. Eu só sei que a Bíblia diz que passou alguns dias. A Bíblia diz que ela engravidou. Ela começou a gerar no seu ventre um filho que era de Abraão, porque Abraão não tinha esse problema. Sara tinha, porém ela estava antecipando alguma coisa que já estava no projeto de Deus. Deus já tinha um projeto, mas ela, por pensar tanto, por dormir pensando, acordar pensando e ficar olhando, etc e tal, tantas coisas, ela vai tomar uma decisão antecipada. Mas eu já disse para os irmãos que toda nossa escolha tem o quê? As consequências. Todas as nossas decisões, elas têm o quê? Consequência. Deus não vai entrar, Deus não vai parar, Deus não vai matar, Deus vai deixar você tomar a sua decisão, porque Deus deu para o homem o quê? Livre arbítrio. Ah, pastor, quero ir para o carnaval. Vai. Ah, pastor, quero ir dançar a noite toda. Vai. Quero, pastor, eu quero ir para o trio elétrico. Vai. Ah, pastor, eu quero beber cerveja. Vai. Ah, pastor, eu quero prostituir. Vai. Deus não vai se intervir em nossas escolhas. Agora, toda escolha tem a sua consequência. Se você fez uma escolha fora da direção de Deus, a cobrança de Deus virá. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sara então começa a observar a Agar. Olha para Agar e começa a observar, missionário Elzi, os dias, né? Os dias de gestação. E a barriguinha de Agar vai crescendo, a barriguinha vai ficando bonita. E a Sara começa a olhar, e começa a olhar, e começa a olhar. E a Agar já começa a mostrar mais. Entra no 6º mês, entra no 7º mês. E a Sara começa a olhar para a barriguinha dela. E agora Agar já não é mais só aquela escrava. Agora Agar é uma escrava, porém carregando um filho de Abrão. Agora ela tem algo mais. Além de ser escrava, ela carrega o filho de Abrão. E era um filho que Abrão queria. E ela começa a andar dentro de casa, na tenda, para lá e para cá. E a Sara começa a olhar. Aí Sara grita: Agar. A Agar já começa a fazer de conta que não ouve muito, né? Já começa a deixá-la de lado. Agar já começa a não ouvir muito. Por quê? Ela estava agora carregando o filho do chefe. Ela estava carregando o filho do patriarca. Estava na barriga dela. E agora diz a Bíblia que as duas começam a ter problema. Sabe por quê? Porque quando a Sara tomou a decisão de chamar Agar para ser deitar com seu marido, ela não pensou nas consequências, ela não pensou nos problemas que viria. E a Bíblia diz que Agar agora já começa a não tratar mais a sua senhora Sara como tratava antes. Já não tinha a mesma educação, já não tinha o mesmo respeito. O negócio começou a ficar complicado. Resumindo, quer conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa. Quer saber quem essa pessoa é? Dá poder para ela.
quando você der poder, vai saber quem ela é realmente. Quantas pessoas que não eram nada, quantas pessoas que chegaram caídos, por exemplo, aqui no ministério, por exemplo, quantas pessoas vieram da sarjeta, quantas pessoas vieram da lama, aí chegaram aqui, nós temos um banho, aí chegaram aqui, nós vestimos, aí chegaram aqui, temos alimento. Aí quando a pessoa começa a crescer, quando a pessoa começa a tomar uma posição, ele já acha por bem de fazer o quê? De dar um pezinho atrás, acha de fazer o quê? Já de rejeitar, acha de fazer o quê? Já de não ser mais submisso à obra que Deus o trouxe para ser abençoado. Levante a mão para o céu, oxalá que nós venhamos estar embaixo de autoridade aqui neste lugar. A Bíblia diz, presbítero João Batista, o seguinte, que Agar já não tratava mais a Sara como antes, porque agora Agar estava por cima da carne seca, agora Agar estava grávida, ela sabia, eu vou ser defendida, tudo que eu falar aqui e o que ela falar pode ser usado contra ela. Só que Agar esquece que quem mandava lá era Sara. Agar esquece, quem abriu a porta para ela foi Sara. Agar esquece que quem colocava o pão na mesa era Sara e Abraão. E agora ela, porque estava grávida, ela acha por bem de começar a pisar, de começar a confrontar, de começar a querer humilhar. Sabe o que acontece? Amanheceu o dia, a Sara deu um grito de independência e gritou e disse: Abraão. Ele disse: pois não, ele vem cá. Aí ele chega, ela diz: é o seguinte, eu quero dizer para você sobre um problema que está acontecendo aqui. Ele disse: o que está acontecendo? Olha, desde o dia que essa minha escrava, ela engravidou de você, ela já não é mais a mesma. Desde o dia que ela ficou grávida, que ela ganhou de Deus esta bênção, ela está sendo negligente ao que eu peço, ela está sendo negligente aos trabalhos aqui da tenda, ela está sendo negligente à minha palavra de autoridade aqui neste arraial. E é o seguinte, eu não estou gostando nada disso, eu quero acabar com isso hoje. Aí Abraão disse: o que você quer que eu faça? Ela disse: você é o culpado, você é o maior culpado de toda a história, porque essa história de querer filho é você e não eu, então você é culpado. A Bíblia diz que ele olha e diz: o que eu faço? Ela disse: faça alguma coisa. Ele disse: não, você faz, a escrava é tua, o que tu fizeres vai ficar feito. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento ela inverte a situação. Ao invés agora de Agar afrontar a Sara, a Bíblia diz que agora a Sara afronta Agar. Aí começa aquela guerra. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquilo aconteceu porque uma decisão tomada sem pensar. Uma decisão tomada sem pensar. Deus queria dar um filho para Abraão. Talvez não seria daquela maneira, talvez não seria daquele jeito. Abraão já vinha orando há muito tempo. Sara não podia ter filho, não aguentou esperar o processo, não aguentou esperar o tempo. Meus irmãos, tem certas pessoas que não aguentam esperar o tempo, não aguentam esperar o processo. E o processo é doloroso, o processo da prova é difícil. E tem gente que não aguenta o processo, aí antecipa com as suas decisões e com as suas escolhas. Mas eu disse que Deus não interfere em nossas escolhas. Diga: Deus não interfere em nossas escolhas. Deus não interfere em nossas escolhas. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos, que Sara começou a, tipo uma afronta, uma guerra, sabe, missionária? Aquela guerra, duas mulheres dentro de uma própria tenda ou fora da tenda, e começou, uma olhava para a outra e começava e tal, aquela confusão, aquela guerra. Tem gente que não suporta, não é verdade? Tem gente que, se você chamar no 220, ele explode, não é verdade? Ele corre. Tem gente que, se você pegar pesado, ele também se levanta. E a Agar foi do mesmo jeito. Enquanto Agar estava afrontando a Sara aguentou, porque Sara tinha postura. A Sara aguentou porque ela tinha alicerce. A Sara aguentou porque ela tinha a promessa sobre ela. Agora, quando a Sara começou a alfinetar a Agar pulou. Agar não aguentou. Quando amanheceu o dia
dia olhou, foi procurar, cadê Agar? Cadê Agar? Agar tinha pegado a estrada, Agar tinha pegado o seu rumo, Agar tinha pegado o rumo para o deserto, Agar tinha pegado a estrada e falou: não vou ficar aqui embaixo de humilhação. Eu imagino que uma voz disse para: cuidado, não saia fora do propósito, não saia fora do projeto, passa pela prova, passa pelo vento, não foi você que escolheu, foi eles, então fica embaixo de obediência. Não, mas Agar não aguentou o processo. Tem gente que não aguenta o processo e pula, tem gente que não aguenta o processo e sai, tem gente que não aguenta o processo e corre. O resumindo em quê? Perde a bênção. Quantos aqui aguentam o processo? Levanta a mão e dá glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, diga comigo o seguinte: Agar está sem direção. Agar estava sem direção. Ela pegou uma direção para o deserto, mas todavia não tinha direção, porque está no deserto, tanto faz para a esquerda como para a direita, para o leste, para o oeste, você está no deserto, e não tinha para onde Agar correr. Agar teve que correr para o deserto, e Agar não aguentou a pressão. Tem gente que não aguenta a pressão, então ele corre. Ah, irmão, por que saiu do ministério? Não aguentei a pressão. Ah, irmão, por que saiu da igreja? Não aguentei a pressão. Ah, por que saiu do grupo? Não aguentei a pressão. Por que não saiu do grupo de jovem? Não aguentei a pressão. Por que saiu daquela rua? Não aguentei a pressão. Deus só chama quem aguenta a pressão. Levanta a mão, dá glória a Deus. Se você não aguenta a pressão, a partir de hoje Deus vai colocar uma unção na tua vida e você vai aguentar a pressão para passar 2020 embaixo de vitória. Pode levantar no inferno com toda a pressão psicológica, carnal, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai fazer de você um homem forte, uma mulher que aguenta a pressão. Meus irmãos, a Bíblia diz, já vou encerrar, a Bíblia diz que Agar, ela chega no deserto. Diga comigo: Agar chega no deserto. Agar está no deserto, andando, olhando de um lado para o outro, preocupada, angustiada, com sede, com fome, porque 1 hora de viagem é uma coisa, 5 horas é uma coisa, mas 12 horas de viagem no deserto. Ou seja, Deus não mandou Agar para o deserto. Agar também fez uma escolha. Quando amanheceu o dia, Agar disse: não aguento mais a pressão, não aguento mais a confusão aqui dentro dessa casa, não aguento mais esses olhares malignos do meu lado. Essa mulher já foi bênção, hoje já está sendo prova na minha vida. Ah, Senhor, não aguento mais a Sara. A Sara fala, a Sara me humilha. E pegou e saiu fora. Resumindo, Agar vai sem a bênção. Diga comigo: Agar vai sem a bênção, porque Agar era escrava, ou seja, Agar era obreira do Senhor Abraão e Sara. Para ela ir embora na bênção, ela tinha que receber a mão do homem de Deus e vai em paz, ou da mulher de Deus. Ela não recebeu, ou seja, ela estava andando pelo deserto, fora da direção de Deus. Recebe aí, quantas pessoas que estão no ministério, quantas pessoas que estão na obra, são presbíteros, são diáconos, são missionários, mas quando eles decidem, eu vou embora, ele não quer saber se existe uma hierarquia na igreja, ou eles não querem saber se existe uma autoridade. Ele decide que vai e vai, ele decide que vai e vai, e muitos saíram fora da obediência, ou seja, saíram em desobediência e estão como Agar, rodando pelo deserto. E esse deserto não tem água, esse deserto não tem pão. Vão rodar 1 ano, vão rodar 2 anos, 3 anos, 10 anos, e nunca vai sair do lugar se Deus não chegar e mudar a história. Quem entende dá glória a Deus. Portanto eu te digo, nunca saia do processo, nunca saia do lugar que Deus te colocou, mesmo que tenha prova, mesmo que tenha aflição, mesmo que tenha pressão, mesmo que tenha afronta. Fica aonde Deus te colocou e só sai no tempo certo, porque muita gente saiu como Agar fora do tempo e estão pagando o preço pelo deserto. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, ele olha lá do céu e olha para a história daquela mulher chamada Agar. A Bíblia diz que Deus olha para Sara e olha para Agar. Olha, Sara está no lugar, olha para Agar, Agar está fora do lugar. Abraão estava no lugar, a Sara está no lugar, e Agar está fora do lugar. E quando Deus olha para Agar,
Deus vê Agar rodando, missionário Uzi, no deserto, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, sem saber, sem direção, sem saber por onde vai. E Deus então desce. Só que Deus desce como? Deus desce na forma de um anjo, que naquela época era chamado o quê? De teofania. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É chamado de quê? Teofania. Diga comigo, teofania. A Bíblia diz então que o anjo do Senhor desce para conversar com Agar. E a primeira palavra, quando o anjo de Deus desce para falar com Agar, Agar está o quê? Sem direção. Agar está onde, presbítero? No deserto, correndo da responsabilidade, correndo da sua obrigação, correndo do seu ministério, correndo da sua chamada, sendo rebelde aos olhos da sua senhora, e também sendo rebelde aos olhos de Deus. Ah, pastor, tadinha da Agar, sendo humilhada. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Pensa que é fácil? Não, o processo é difícil. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele vai descer, ele vai descer, e ele vai chegar lá. Agora Agar está ali, aí o anjo desce e aparece para Agar e pergunta para ela: de onde você vem? Primeira pergunta foi essa: da onde você vem? Ela fala: de onde eu estou vindo? Da casa da minha senhora. Ela sabe que você está aqui? Não. Ela autorizou você estar aqui? Não. Ela mandou você embora? Não. O que você fez? Eu saí com minha própria vontade, minha própria escolha. Ah, é? Então é o seguinte, eu tenho uma palavra para você agora. Agar olha para aquele anjo. Sabe quem era o anjo? Já disse, era um anjo em forma teofânica, ou seja, era o próprio Deus. Era o próprio Deus que estava ali, chamado anjo do Senhor. Toda vez que você abrir a Bíblia e você ler, o anjo do Senhor falava ali. Não é um anjo qualquer, porque anjo não aceita adoração, e aquele anjo sim. Então era anjo do Senhor. E ele fala com Agar. Ele diz para ela: é o seguinte, aonde você vem? Da onde você vem? E ela começa a gaguejar, ela começa a não querer responder. E o anjo do Senhor começa a perguntar para ela, começa a conversar com ela, e ela começa a chorar, ela começa a clamar. Eu imagino que ela começou a dizer: eu estou grávida, e o filho que está na minha barriga é do meu Senhor. E sabe, a minha senhora, ela vive me humilhando, ela vive pisando em mim, ela vive me maltratando. Eu peguei minhas roupas, peguei minhas coisas e vim embora mesmo. Estou aqui nesse deserto, padecendo sede e fome. Aí então o anjo do Senhor diz para ela: quem mandou você sair do lugar que você estava? Aleluia. Está entendendo? Tem gente que passa prova porque saiu do propósito. Tem gente que passa luta porque saiu da vontade. Tem gente que passa tempestade porque tomou decisões erradas. Deus disse não, ele disse sim. Deus disse não vai, ele foi. Deus disse fica, ele saiu levantando e foi falando e foi embora. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, olha para Agar, presbítero João, e diz para Agar o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou dizer algo para você. Ela diz o que? Ele disse: você está aqui embaixo de desobediência. Pega as tuas coisas e volta lá para tua senhora. Agora, pega a tua mala, pega as tuas coisas e volta para tenda do teu Senhor e fica lá. Ela disse: é assim? Ele disse: é, você é serva dela, ou seja, você é obreira daquela tenda, volte para lá. Ela te abençoou? Não. Então pegue as tuas coisas e volte para lá. Detalhe, Deus diz para ela: e ainda fica embaixo da mão dela e seja humilhada por ela até o tempo necessário, mas volta para lá. Alabacandarábia. Está entendendo? Tem muita gente que está passando prova no deserto, está sofrendo no deserto e diz: para lá eu não volto, para lá eu não volto, para lá nunca mais. Mas Deus está dizendo: enquanto você não voltar lá e não se humilhar embaixo daquela autoridade, embaixo das mãos do meu servo, embaixo da mão do meu ungido, a minha bênção não será na tua vida. Quanta gente que estava embaixo de autoridade se rebeliou, saiu, abriu ministério, fez pastor chorar, fez pastora chorar,
fez ministério quase à bancarrota e está no deserto sofrendo, e Deus está dizendo: volta lá, se humilha embaixo da mão do meu ungido, porque enquanto você não fizer, a bênção não virá na tua vida. É forte, é forte, é forte. Arabacanda, arabacham. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus está dizendo para Agar, o anjo do Senhor está dizendo para ela: você está aqui embaixo de rebeldia, você está aqui embaixo de desobediência. Ninguém autorizou você vir para cá. Ah, mas eu estou grávida. Isso não é problema seu, isso é problema dela, isso é problema deles que são autoridade sobre você. Arruma as tuas coisas, volta, porque a direção que você está indo, eu não estou nela. Volta e vai estar com a tua senhora agora. Detalhe, volta e fica humilde, fica tranquilinho, embaixo de humilhação. Não adianta crescer na hora da prova, não adianta querer ficar exaltado quando Deus está provando no deserto. Ou seja, Deus não levou Agar para o deserto nessa hora. Agar saiu da sua responsabilidade e foi para o deserto. Ou seja, tem gente passando pelo deserto, mas Deus nem levou e Deus nem autorizou. Ele foi por sua conta e risco e está passando prova, está passando tempestade, e Deus está dizendo: volta no lugar que você estava e fica humilde, e seja humilde, porque a minha bênção virá sobre a tua vida. Diz que Agar estava ali conversando, e ali Deus dizendo: volta, obedeça. Deus estava dizendo para ela. Aí ele diz para ela: é o seguinte, se você voltar, olha aí, quem obedece ganha a benção. Ele disse: se você obedecer a minha voz e você voltar para a tua senhora e chegar lá, continuar embaixo da bênção, embaixo de autoridade, embaixo da promessa, vai chegar o dia da tua vitória. Vai chegar o dia da tua vitória. Eu irei te liberar você na hora certa. Não precisa arrumar problema, não precisa arrumar confusão, não precisa rebeliar, não precisa trair o pastor, não precisa trair a missionária, não precisa trair a igreja, não precisa falar mal da igreja, não precisa falar mal do pastor, do ministério, porque se ficar na bênção, na hora certa, Deus vai te exaltar. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento Deus fala para ela: se você ficar embaixo de obediência, se você estiver embaixo de obediência, em primeiro lugar, o teu filho será uma bênção. Eu já começo dizendo o seguinte: quem põe nome nele sou eu. Eu já dou o nome para o teu filho. Ela disse: como será? Ele disse: será Ismael, o Deus que ouve a tua oração. Já coloca o nome. Aleluia. Quando você obedece, é Deus que coloca nome nas tuas coisas. Quando você obedece, é Deus que dá a direção para você. Quando você obedece, é Deus que dá a diretriz. Ele vai ser o teu GPS. Ele vai te avisar quando tem problema. Ele vai te avisar quando tem o radar. Ele vai te avisar quando vem a prova. Ele vai te avisar quando vem a luta. Detalhe, fica embaixo de obediência. Ele disse: eu ponho o nome no teu filho já, vai chamar Ismael. E detalhe, eu já começo a dizer para você: se ficar embaixo de obediência, o teu filho será uma das maiores nações da terra. O teu filho será uma das maiores nações da terra. Detalhe, vai ser um camarada bravo, vai ser um camarada terrível, mas tem um detalhe: eu serei contigo também. Alabacandarácia. Aí naquele exato momento, ali tem um poço, e aquele poço está jorrando água. Ele dá água para Agar, ele sacia a sede de Agar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer o seguinte: depois que Deus dá promessa para Agar,
dizendo para ela: volta e se humilha, eu dou nome ao teu filho, chamará Ismael, e segundo, a tua família será abençoada, eu serei contigo. E detalhe, observa agora esse poço, toma essa água, bebe dessa água. Eu quero dizer o seguinte: quando você mesmo na desobediência, que você foi parar no deserto, mas quando você entende que a escolha foi tua, o desejo foi teu, e Deus não tem nada a ver com isso, porque tem gente que vai para o deserto, começa a passar pela prova, aí começa a colocar culpa. A culpa começa na igreja, a culpa começa no pastor, a culpa vai no presbítero, a culpa vai na missionária, a culpa vai nas crianças, aí começa a dar culpa para todo mundo. Mas ele tomou a decisão errada, ele fez a escolha errada e está no deserto, padecendo no deserto. Aí começa a arrumar pessoas para dar culpa: pastor errado, a igreja errada, a igreja não presta, a igreja é ruim, o pastor é ruim, não tem visão. Aí sai defamando a igreja, sai defamando o pastor, sai defamando o ministério, sai defamando os seus senhores. Aí Deus encontra com ele no deserto e diz para ele: da onde você vem? Qual o teu endereço? Qual a tua identidade? Ou seja, tem muita gente que saiu da igreja, ou saiu de embaixo, ou saiu fora da autoridade que Deus havia colocado, e quando Deus encontra ele, pergunta: qual o teu endereço? Qual a tua casa? Quem é o teu pastor? Quem é o teu ministério? Foi o que Deus fez com Agar. Deus encontrou Agar no deserto e perguntou: da onde você vem? Qual a tua casa? Qual o teu endereço? Todos nós temos que ter endereço. Levanta a mão e segura, levanta a mão e segura. Você pode ser pregador itinerante, você pode pregar o Brasil todo, mas você tem que ter endereço, você tem que ter pastor, você tem que ser liderado, tem que ter uma autoridade sobre você. Não pega uma malinha, coloca debaixo do braço e sai pregando por aí sem autoridade espiritual. Não tem pastor, não tem igreja, não tem ministério, está enganando muita gente. E Deus pergunta para Agar: qual o teu endereço? Quem é o teu patrão? Quem é o teu Senhor? E Agar responde: é Sara, ela está na casa dela, eu estou fora de autoridade. Aí Deus diz: volta para lá e fica embaixo de autoridade. Quem recebe dá glória a Deus. Temos que estar embaixo de autoridade. A Bíblia diz, meus irmãos, já encerrando, que Deus olha para Agar e diz para ela: olha o que Deus vai dizer. Então ela invocou o nome do Senhor que falava, e disse: tu és o Deus que tudo vê. Aleluia. E olhou para mim neste lugar. Por isso aquele lugar se chamou Belaroi. Ou seja, Deus estava dizendo, Deus estava falando, Deus estava pronunciando para Agar e dizendo para ela o seguinte: Belaroi, ou seja, poço do Deus vivo que tudo vê. Levanta a mão para o céu e diga: poço do Deus vivo que tudo vê. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra dá glória a Jesus. Aquele poço que estava no meio do deserto, aquele poço que estava no meio do deserto, a Bíblia diz que Agar larga Canaã e vem parar no deserto. É muita coragem. Canaã é terra que mana leite e mel. Canaã é terra de frutos. Canaã é terra de alimento, é terra de provisão, é terra de multiplicação. A Bíblia diz que Agar sai de lá e vai parar no deserto. É melhor você estar em Canaã, embaixo de autoridade e comendo o melhor da terra, do que você estar no deserto, passando sede, passando fome, a não ser que a misericórdia de Deus. Porque Agar dizia: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu vou me embora. Aí ela encontra com Deus que tudo vê, e Ele mesmo vem falar com ela e diz para ela: Belaroi, ou seja, aqui é o poço do Deus vivo que tudo vê. Alabacandaraça, fica de pé.
Eu quero ministrar na tua vida esta noite. Quem recebe? A Bíblia diz que Agar estava diante do poço, meus irmãos, e aquele poço deu o nome de Beer-lahai, ou seja, o poço de Deus que é tudo vê. No deserto, Deus estava vendo a aflição de Agar, ou seja, a desobediente, a mulher preocupada, saiu fora do tempo, saiu fora da hora, mas pela misericórdia, Deus encontrou Agar no deserto, e lá estava o poço Beer-lahai, e esse poço deu o nome poço do Deus que tudo vê. Eu profetizo na tua vida que Deus está vendo a tua causa. Eu profetizo na tua vida que Deus está vendo a tua luta, que Deus está vendo a tempestade que você está passando, Deus está vendo a sua aflição, Deus está vendo a sua agonia, mas mesmo assim, não saia fora do projeto. Não saia fora do tempo de Deus, não saia fora do projeto, não saia fora da tenda. Não faça como Agar, tomar decisão errada, até mesmo como Sara, precipitar em fazer uma escolha. Mas pela misericórdia, Deus levantou o poço Beer-lahai, o poço do Deus que tudo vê. Quem recebe dá glória a Deus. Diga comigo: Beer-lahai, 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 que significa o poço do Deus que tudo vê. Poço tem o que? Água. Deus é água, Deus é sustento, suprimento, Deus é palavra, Deus é vida, Deus é provisão. Quando você tem Deus, você tem Beer-lahai na sua vida. Eu profetizo 2020 na tua vida, Beer-lahai na tua vida. Vai ter provisão, vai ter poço de água, vai ter provisão de Deus no deserto, vai ter provisão de Deus em Canaã, vai ter provisão de Deus em Cades Barneia. Aleluia. Você pode estar em Beer-lahai, Cades Barneia pode estar do lado, cidade problemática, mas Deus escolheu Beer-lahai para te exaltar. Deus escolheu Beer-lahai para ser a tua vitória, para ser o teu suprimento. Quem recebe dá glória a Deus, quem recebe dá aleluia. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que Deus vê os bons e vê os maus. Os olhos de Deus estão sobre a terra, contemplando a todos. Deus contempla a todos. Deus sabe qual é o teu problema, Deus conhece nossa aflição, mas não devemos sair do propósito, não devemos sair da vontade de Deus. Amém, igreja? Beer-lahai para nós, Beer-lahai para a igreja, poço de água, poço do Deus que tudo vê. Deus contempla você, diga glória a Deus. Deus sabe a tua prova, Deus contempla a tua angústia, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe a tua estrutura, Deus sabe até que ponto você suporta, Deus sabe até que ponto você consegue passar por essa prova. Deus não vai te dar prova além do que você possa suportar. A prova vem na medida certa, a prova vem na hora certa, e se está sobre você, porque você é de Deus. Você aguenta o processo, você aguenta o processo. Diga glória a Deus, diga a Deus: eu aguento o processo, eu aguento o processo, eu aguento o processo. Sai para lá, Satanás. Eu não vou sair fora do projeto, eu não vou sair fora da obediência, eu não vou sair fora do que Deus tem para minha vida. Posso passar pela prova, posso ser humilhado, posso passar pelo vento, pode faltar água, pode faltar um carro, pode faltar o dinheiro, pode faltar o trabalho, pode faltar saúde, mas eu vou ficar no projeto, eu vou ficar no processo daquilo que Deus tem para minha vida. Recebe, recebe em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida Beer-lahai sobre você. Eu profetizo na tua vida. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo lá no teu trabalho, Beer-lahai. Vai ter um poço de água no teu trabalho que vai suprir a vitória esse ano. Beer-lahai na tua família. Vai ter um poço de água que vai saciar todos vocês na tua casa. Beer-lahai. Vai ter Beer-lahai de Deus em toda a sua vida, em toda a sua trajetória.
história. Alabacandarácia. Meus irmãos, Beer-lahai ficou tão conhecido, mas tão conhecido, depois que acabou esse episódio, que a Bíblia vai narrar que muitos outros foram até o poço para orar, para clamar, para buscar e para lembrar que ali aconteceu um dos maiores acontecimentos da história. Beer-lahai, o poço que Deus desceu e falou com Agar. Recebe. Eu profetizo na tua vida uma semana de vitória. Eu profetizo na tua vida esta semana de livramento. Eu profetizo na tua vida esta semana de provisão. Eu profetizo na tua vida esta semana de porta aberta. Eu profetizo na tua vida uma semana de milagre. Eu profetizo na tua vida uma semana de ressurreição, de sonhos, de projetos. Deus vai te levantar o teu nível. O teu nível vai ser levantado a partir de hoje. E Deus te coloca. Oh, recebe aí. Deus está curando. Deus toca no teu coração. Deus toca nos teus rins. Deus toca no teu pulmão. Deus toca na tua coluna. Deus toca na tua cabeça. Deus toca no teu corpo. Beer-lahai. Deus está criando um poço de cura, um poço de milagre, um poço de providência para a tua saúde esta noite. Satanás está querendo ver você caído, vendo você enfermo, mas eu profetizo. Coloque a mão na tua enfermidade agora. Coloque a mão na tua enfermidade agora. Deus vai visitar a tua enfermidade. A mão de Deus será sobre a tua vida. Coloque a mão aonde é a tua enfermidade. A mão de Deus vai tocar agora. A mão de Deus vai tocar agora. Coloque a mão. Há uma unção de Deus. O Deus que limpa pulmão está aqui essa noite. O Deus que dá coração novo está aqui essa noite. O Deus que cura câncer está aqui essa noite. Nós ouvimos testemunho aqui hoje que o nosso Deus está curando câncer, está curando AIDS. Deus ainda é o mesmo. Beer-lahai, o poço está aí, o poço de milagre, o poço de cura. Recebe da parte de Deus.